E a Aline, hein? Aline Campos, ex-riscado, que veio com todo um papo estranho de que agora é espiritualizada, que tirou riscado do nome porque riscado lembra risco, lembra corte, e aí colocou campus porque campus lembra campo, aberto, florido. E que agora ela medita e é toda espiritualizada e toda, mas tão espiritualizada que ela ainda carregava no coração um negócio que a Ana Paula falou dela 10 anos atrás. É tanta espiritualidade ali transbordando que tá carregando negócio, né? Levou pro coração um comentário que ela não gostou, que achou ofensivo e é ofensivo mesmo. A própria Ana Paula reconheceu que é ofensivo, que foi um comentário muito machista que ela fez a respeito da roupa da Aline, mas assim, 10 anos atrás. E mesmo Ana Paula reconhecendo que foi machista, que foi de péssimo gosto e pedindo desculpa, a moça segue batendo nessa tecla e segue se colocando como superior, colocando a Ana Paula como uma pessoa involuída, inferior, uma pessoa baixa. Partimos do princípio que, quando você é algo, você não precisa ficar se afirmando. Espiritualidade, então, é uma coisa muito pessoal, muito. Pessoa que tem na vida dela espiritualidade como um dos seus valores principais, ela não precisa ficar afirmando. Ela simplesmente vive a espiritualidade no seu dia a dia. Eu convivi com o seu Luiz da Silva. Seu Luiz da Silva era meu avô. E meu avô foi uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheci. Absurdamente espiritualizado. Muito de espiritualidade que eu aprendi na minha vida, que eu sigo e que eu vivo hoje, eu aprendi com ele. Ele era dirigente de um centro espírita, ele meditava todos os dias e ele era uma pessoa extremamente zen. Mas era realmente algo, assim, que eu nunca vi na minha vida. Porque ele não levava nada pro coração, ele simplesmente entendia que aquilo não era sobre ele, que quando ele era ofendido por alguma coisa, por exemplo, ele era síndico do prédio onde eu moro hoje, que é o apartamento da minha mãe. E muitas vezes, por alguns moradores daqui, ele foi acusado de muita coisa, de roubo, e enfim, eram acusações muitas vezes pesadas, que nunca ninguém provou, nunca foram comprovadas. E ele não se abalava. E era engraçado que mesmo recebendo todas as acusações, em toda eleição para síndico ele ganhava. Mesmo que ele tentasse sair, colocavam ele de novo. Então assim, né? Não, ele não roubava, não tinha prova, não tinha nada. Mas insistiam em falar dele. Ele simplesmente ignorava, e ele falava para mim, isso não é sobre mim, é sobre eles. Ele sempre falava, uma coisa que sempre ficou muito marcado pra mim, ele falava, vidraça sempre vai levar pedrada. É real, é aquela velha história do árvore frutífera que leva pedrada, é real isso. Só que a pessoa que ela é realmente espiritualizada, ela tem plena consciência disso e ela não precisa ficar se afirmando. Ela não precisa usar um aparato, ela não precisa colocar um turbante na cabeça, usar nada no pescoço. Ela não precisa, porque ela vive aquilo no dia a dia, sabe? Mas essa ideia de espiritualidade que se vem trabalhando hoje em dia é tão insana que as pessoas elas confundem totalmente uma coisa com a outra. Totalmente. Espiritualizada é aquela pessoa que ela sabe lidar com os problemas do dia a dia. Que ela sabe que por mais pesada que esteja aquela carga dela, naquele momento, aquilo vai passar. Por quê? Porque ela tem plena confiança na espiritualidade. Ela sabe que do outro lado existe algo muito maior do que ela, muito maior do que esse plano que nós vivemos aqui. E ela tem plena confiança nesse plano. Ela tem plena confiança naquilo que a gente não enxerga. E ela não precisa ficar afirmando isso o tempo inteiro. Quer saber se uma pessoa é realmente espiritualizada? Olha as batalhas que ela enfrenta e como ela enfrenta essas batalhas. Ali você descobre se essa pessoa é espiritualizada ou não. Pois é. Não é discurso bonito. Não é arrotar santidade. Não é positividade tóxica. Não é nada disso. É confiança naquilo que a gente não enxerga. Tampouco é falar sobre Deus o tempo inteiro. Nem sempre a pessoa que fala sobre Deus o tempo inteiro é espiritualizada. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes não é. Ela só usa o discurso para se mostrar. Mas na verdade não é. A pessoa realmente espiritualizada, ela enfrenta as batalhas da vida dela de cabeça erguida. Plenamente confiante na espiritualidade. Sabendo que aquilo tem dia e hora para acabar. Sem deixar de fazer a sua parte. O meu avô costumava me falar uma coisa que ficou muito marcado para mim. E ele sempre falava, porque eu vejo muito, ainda mais hoje em dia, onde se discute muito essa questão da espiritualidade e principalmente a questão da meditação ligada à espiritualidade, né? E o meu avô sempre falava para mim, meu avô meditava, todo santo dia ele meditava. E ele falava assim para mim, é muito fácil ser iluminado meditando no alto de uma montanha. Eu quero ver ser iluminado aqui, ó, no chão.
enfrentando as batalhas do dia a dia. É aí que a gente mostra a nossa iluminação. E isso ficou muito marcado pra mim, porque isso é muito real. E ele ainda completava, porque ele falava assim, no alto de uma montanha você não tem desafios, tá muito fácil, você senta ali no gramadinho e fica ali olhando o horizonte. É aqui embaixo que a gente mostra a nossa espiritualidade, o quanto nós somos espiritualizados. É aqui, na vida real, enfrentando as batalhas do dia a dia. Você olha uma pessoa como a Aline Campos, riscado seja lá o que for, você fala, passa longe, passa longe. Porque essa pessoa, ela se desequilibra inteira, ela desalinha os chakras dela inteirinhos, todos eles, com uma simples crítica à roupa dela. Passa longe de ser espiritualizada, gente. Passa longe. Se ela fosse realmente, ela não estaria nem aí. Ela fala, foda-se, problema dela, é o que ela pensa. Tenho mais o que fazer da minha vida. É isso. A gente precisa, urgentemente, parar de comprar esse tipo de discurso. Por quê? Porque a gente olha uma pessoa dessa, falando de espiritualidade dessa forma, duas ou uma, a gente acaba se assustando e se afasta da espiritualidade, ou a gente compra isso e a gente acha que a gente precisa ter todos aqueles símbolos que ela tem para realmente ser espiritualizada, sendo que não. Não precisa. A espiritualidade é uma das coisas mais simples desse mundo. É isso. Você não precisa se colocar feito uma santa nesse mundo para ser espiritualizada. Uma pessoa realmente espiritualizada sabe disso. É isso. Parem de comprar discursos estranhos, em festa estranha com gente esquisita. Espiritualidade a gente vive aqui, ó, no nosso interior. É principalmente o contato que a gente tem com o nosso eu interior, superior. É estar em paz com quem nós somos, no meio do caos, da turbulência. E isso também não acontece 100% do tempo, tá? Como eu disse, o meu avô foi uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheci. E ele se perdia muito também, às vezes. Em algumas vezes eu vi o meu avô bem alterado. Isso acontece, é normal, é da nossa humanidade. Saibam lidar com isso. É isso, gente. Beijos.